Olá pessoal, eu sou a professora Lorena Shoa. Vamos falar um pouco hoje sobre gestão logística em saúde. E assim, hoje um dos grandes entraves que dificultam o alcance de níveis ótimos na qualidade da assistência à saúde relaciona-se a infraestruturas dos serviços de saúde no que diz respeito a materiais, insumos, medicamentos e equipamentos. Quando a gente fala nessa relação da qualidade da assistência, a infraestrutura voltada para esses materiais, porque há problemas nos serviços, nos estabelecimentos de saúde, quando se fala na aquisição, na conservação, na responsabilidade de quem tem a responsabilidade de adquirir, de comprar, de manter esses materiais, medicamentos e equipamentos em condições ótimas de utilização, e ainda a questão do desperdício, que geralmente está associada a uma baixa capacitação gerencial, seja pela formação inadequada ou insuficiente da pessoa que assume esse papel de gerência de materiais, insumos, medicamentos e de manutenção de prédios e instalações de ambientes hospitalares. E aí vale lembrar que, além dessa questão de materiais, insumos, medicamentos e equipamentos, a gestão logística ela vem trabalhar ainda a questão da manutenção dos prédios e instalações para que, dentro desses ambientes hospitalares, também se tenha um mínimo de conforto e se garanta também o espaço, o ambiente para a manutenção desses materiais, medicamentos e equipamentos. Então, para a gente iniciar, é interessante que a gente fale um pouco sobre esse conceito de logística, que segundo Barbieri Marchesini 2006, é um processo em que você planeja, implementa e controla o fluxo de matérias-primas, materiais em processos, produtos acabados e informações que serão interessantes para o alcance do produto final daquele sistema. Então, falando um pouco sobre gestão de materiais e insumos, né? O que seria essa gestão de materiais? A gestão de materiais nada mais é do que a administração do fluxo dos materiais por intermédio de uma organização, em que você tem algumas ações que necessariamente devem fazer parte, como, por exemplo, cadastramento de fornecedores, para que você tenha em mãos, em tempo hábil, a quem recorrer, em casos de faltas de materiais, de urgência, coleta e negociação de preços, porque nós iremos ver mais adiante e que no serviço público há ainda uma forma de comprar especial, a aquisição, né, como deve ser feita essa aquisição, a compra desses materiais e insumo, o armazenamento, como deve ser feita a guarda, planejamento e controle de materiais e da produção, como que vai ser feito, por exemplo, esse controle de entrada e saída, o que eu tenho de estoque, como eu vou fazer a distribuição de forma equitativa desses materiais e insumos para que não tenham unidades desabastecidas, enquanto outras estejam com prateleiras cheias. E a questão da expedição e distribuição, como já falei anteriormente. Entretanto, nós temos alguns pontos que acabam por dificultar essa gestão. Que esses pontos principalmente estão relacionados à questão da burocracia e da morosidade, dessa necessidade de papeladas que acabam por atrasar principalmente nas áreas de compras e distribuição. Então, existe muito a queixas, por exemplo, de unidades de saúde que informam, fiz o pedido, mas já estou há mais de 3, 4 meses sem receber
a culpa é do almoxarifado. E aí você vai no almoxarifado, não, a culpa é de quem é responsável pela compra. Então, há uma cadeia burocrática que acaba por dificultar essa gestão dos materiais. Além disso, existe ainda a questão da gestão muito centralizada, que muitas vezes leva a uma gestão de materiais descontextualizada, ou seja, fora da realidade, das reais necessidades dos estabelecimentos de saúde, que são as unidades finais, em que o produto vai ser produzido e, portanto, é que realmente conhece as necessidades de materiais a serem adquiridos, estocados e distribuídos. Então, assim, deve-se partir do princípio de que a instituição precisa, para a realização de suas ações, levar-se muito mais em conta do que o que se tem na prateleira. Porque, por exemplo, essas prateleiras podem estar cheias, mas refletir um serviço desabastecido. Posso dar um exemplo para ficar mais claro? Então, vamos pegar o seguinte. Vamos pensar em uma unidade de saúde que se encontra, vamos dizer assim, cheia. Você chega, por exemplo, no local de armazenamento, em que você tem, por exemplo, a farmácia, as prateleiras repletas, né? Mas essa farmácia, por exemplo, ela não tem no seu estoque, então está sem estoque de agulhas 13 por 3,8. Embora, vamos supor, ela tenha um estoque suficiente de insulina. Esse é um caso de um serviço desabastecido. Porque, veja só, de que adianta eu ter um produto, insulina, se eu não tenho a forma de como aplicá-la, de como ela vai ser administrada ao paciente, com as agulhas 13 por 3,8. Então, olha só, aqui eu gero um serviço desabastecido, em que não houve um planejamento, falta um planejamento desse abastecimento, e esse serviço desabastecido, logicamente, vai gerar uma barreira de acesso ao usuário da unidade de saúde. Por quê? Ele chega para receber o kit e a medicação, insulina. A medicação tem, mas não tem o kit. Então, eu crio uma barreira de acesso desse indivíduo ao seu tratamento adequado. Então, vejam aonde se chega a essa falta de planejamento da gestão de materiais, levando, então, a esse desabastecimento. Então, quais seriam as principais causas para o desabastecimento dessas unidades de saúde? Nós podemos destacar dois grandes grupos de causas. Nós teríamos as chamadas causas estruturais, em que nós podemos falar, por exemplo, na falta de prioridade política, que se reflete, por exemplo, no baixo investimento, em baixos salários, e aí eu tenho servidores desmotivados, que podem levar a um não planejamento e nem busca, por exemplo, para uma educação permanente que permita uma formação adequada para trabalhar com essa gestão de materiais. O clientelismo político, em que aí eu tenho a possibilidade de existir maus gestores, uma vez que nem sempre são escolhidos por sua competência técnica, mas por esse apadrinhamento. Os controles burocráticos, que eu já até falei anteriormente, essa gestão de processo, do papel, em que não é se fazer a coisa certa, mas fazer do jeito certo, diversos papéis, diversas etapas que não se comunicam. E ainda a centralização excessiva, em que você tem um planejamento e uma tomada de decisão muito centralizada, de forma que aquele indivíduo que toma a decisão, muitas vezes não conhece a realidade e gera o que nós falamos de uma gestão de material descontextualizada. Nós temos ainda as causas organizacionais,
em que se fala, por exemplo, da falta de identificação daqueles servidores com a missão, os objetivos e as metas institucionais, o que leva muitas vezes a cada setor dessas unidades terem uma independência e cada um seguir sua lógica no momento de se fazer a gestão de materiais. E isso pode levar a um desabastecimento, porque nós sabemos que as unidades de saúde são divididas em setores, mas esses setores, muitas vezes, os serviços, as ações oferecidas dependem umas das outras. E, logicamente, que uma falta em um local pode gerar também um desabastecimento em outro. Ok? Então, o que eu chamo de cadeias de suprimento? Cadeias de suprimento é um conjunto de unidades produtivas unidas por um fluxo de materiais e insumos e informações com o objetivo de satisfazer as necessidades de usuários ou clientes. Então, é essa cadeia de suprimentos que vai me garantir que eu tenho uma gestão de materiais adequadas, de forma que eu não tenha serviços desabastecidos e que meu produto final seja uma assistência à saúde adequada, sem faltas de materiais e insumos. Aqui tem um ponto importante, que é a questão das informações. Hoje, não só a busca por informações em loco, de se conhecer a realidade em loco das unidades de saúde, pode ser utilizada para se buscar essas informações. Mas nós temos hoje, por exemplo, sistemas de informações que permitem o conhecimento da realidade e, portanto, podem ser utilizadas para esse conhecimento das necessidades e adequação da gestão de materiais a ela. Eu chamo de logística de abastecimento, então, um sistema lógico em que se seleciona o que será utilizado, se controla a quantidade e a qualidade dos produtos, o que se gasta em média e, por conseguinte, o que deverá ser comprado, guardado, distribuído, de forma que sempre se tenha os materiais necessários para o produto final, que é o cuidado à saúde. Devemos lembrar, e aí nós vamos já conhecer as etapas desse sistema de abastecimento, que ele deve ser um sistema dinâmico e contínuo, para que assim que venha a surgir uma necessidade, o processo garanta a disponibilização do material e insumo. Porque não adianta somente eu encadear, fazer um fluxo em que essas etapas não se comunicam. Como já falei anteriormente, é necessária que haja esse dinamismo e essa continuidade dentro desse fluxo, para que eu venha garantir a disponibilização de materiais e insumos assim que surja a necessidade. Então, quais seriam as etapas desse sistema lógico, logístico de abastecimento? Eu tenho a seleção e uso, controle e acompanhamento, compras, aquisição, guarda e distribuição. Então, vamos falar de forma vamos fazer uma síntese dessas etapas, para que a gente possa ver, por exemplo, como elas podem ocorrer na prática. Então, a seleção-uso é o quê? Nada mais é do que o planejamento do que será utilizado no sistema produtivo. Esse planejamento seria o quê, então? A decisão do que comprar. Mas não só a questão da quantidade, mas também da qualidade. Aqui vale lembrar que é uma das etapas que deve ser um processo participativo, em que devem ser ouvidas as figuras das atividades fins e atividades meios, ou seja, aquelas pessoas que estão relacionadas com a gestão de materiais, mas também aquelas pessoas que irão receber lá no final, aqueles trabalhadores de saúde, que vão receber aquele material no final e utilizar na sua prática cotidiana. Por quê? É a partir desse momento em que eu escuto e eles fazem parte desse processo, é que eu posso estar contextualizando essa gestão de material. É possível, através desse processo, por exemplo, então, criar uma comissão permanente de padronização, em que há a participação dessas diferentes figuras, para que haja essa decisão
compartilhada, né? E a gente acabe, por exemplo, por quebrar uma daquelas causas de desabastecimento, que é a centralização excessiva de tomadas de decisão. Nesse processo também de seleção e uso, é possível se utilizar de um instrumento voltado para o uso racional de materiais e insumos. E o que seria esse uso racional? Nada mais é do que a utilização na qualidade e quantidade necessárias para o cuidado, evitando-se o desperdício. Lembra que eu falei no início da aula que um dos entraves é o desperdício? Então, através da criação de um instrumento voltado para esse uso racional, podemos estar evitando esse desperdício. Qual instrumento hoje que pode ser utilizado? Nós podemos estar trabalhando a lista básica de materiais e insumos. Essa lista, ela vai trazer os possíveis e os que já são utilizados, materiais e insumos, então vai selecionar, identificar e especificar cada um deles. Então, essa lista, para que ela seja elaborada, alguns passos devem ser implementados. Por exemplo, é necessário para a elaboração de um LBM conhecer os materiais utilizados pela unidade, os que já são utilizados e os que têm uma possível utilização, e aqueles materiais que são básicos para a manutenção do estabelecimento do serviço de saúde. É necessário ainda coletar informações sobre as unidades, sobre as atividades da unidade, porque assim também eu posso ter uma ideia sobre a possível utilização de outros materiais que ainda não são utilizados comumente, e há listas existentes de materiais que já tem em estoque daquela unidade. É necessário tomar decisões quanto aos critérios de seleção dos materiais e insumos, de forma que eu possa criar critérios, então, para dizer que produtos, que materiais devem ser selecionados, quais deles têm prioridades para serem comprados, incluir nessa lista informações sobre a qualidade. Não adianta pensar nesse momento só na quantidade de materiais, porque se eu não penso na qualidade desse material, por exemplo, tem lá uma agulha de uma determinada marca que tem um preço mais barato, mas é um tipo de agulha que não há um encaixe correto e acaba ficando estocada e perdendo sua validade. Então, deve-se pensar também na qualidade dos produtos. Submeter um esboço dessa lista aos profissionais especializados dos setores da unidade, para que eles reconheçam, por exemplo, lacunas ou excessivas, ou uma quantidade excessiva de material. Assegurar a divulgação dessas informações para todos os servidores da unidade. Promulgar e divulgar os regulamentos para a inclusão e exclusão, porque a gente tem que pensar no seguinte, que essas unidades, elas não são estáticas. Quando, por exemplo, você aumenta a demanda de oferta de um determinado serviço, logicamente vai abrir também um aumento na demanda por materiais e insumos. Então, é necessário criar regras para incluir e excluir itens dessa lista. E deve-se pensar nessa questão, então, também nas atualizações dessa lista. Nesse momento de seleção e uso, também é necessária a questão da especificação, que nada mais é do que a descrição detalhada do insumo, suas características e composições, podendo-se, nesse momento, incluir a questão dos acessórios necessários para a utilização adequada daqueles materiais e insumos. Não podemos esquecer também que é interessante, nesse momento de seleção e uso, o parecer técnico, né? Em que esse parecer ele deve definir as vantagens de um produto sobre o outro. E aí vale lembrar que não é aqui nesse momento, não é só dizer assim, determinada máscara cirúrgica de marca tal é melhor. Não, tem que dizer por que ela é a melhor em detrimento da outra marca, né? Então, deve-se definir as vantagens de um produto sobre os outros para que assim possa ser feito a escolha, a seleção do material a ser utilizado. A outra etapa é controle e acompanhamento. Essa etapa nada mais é do que a etapa em que você vai fazer o cronograma de compras.
em que você vai buscar informar a quantidade e o tempo da compra, quando vai ser feita essa compra. Para isso, pode ser utilizado o que se chama hoje de nível de estoque. Controle que nada mais seria do que um controle de movimentação dos materiais e insumos que eu tenho lá na minha unidade de saúde. Como é que eu posso, então, fazer esse cálculo de nível de estoque? Ele é feito através desses 4 pontos: consumo mensal, estoque mínimo, prazo de reabastecimento e estoque de segurança. Como vocês têm disponível o livro-aula, eu vou trazer um exemplo para ficar mais claro como a gente faz esse nível de estoque para ter esse controle na movimentação dos materiais e insumos. Então, suponhamos que uma unidade cirúrgica, já passando então para um ambiente hospitalar, tenhamos os seguintes consumos de fios cirúrgicos. Em janeiro eu tenho 210, fevereiro 230, março 220, abril 250, maio 190, junho 200. Então, eu preciso primeiramente calcular o meu consumo mensal, que seria a média aritmética desses 6 primeiros meses. Então, eu somo a quantidade de fios consumidos e vou dividir por 6, que nesse caso em questão dá 217. De consumo mensal, a média de consumo mensal de fios é de 217. Eu preciso, então, saber o meu prazo de reabastecimento. O que é esse prazo de reabastecimento? Nada mais é do que o tempo entre a minha solicitação do material e o tempo que ele é entregue à minha unidade. Vamos supor que nessa situação aqui, esse prazo seja de 2 meses. Agora, eu já posso calcular o meu estoque mínimo. Que é o quê? Nada mais é do que você multiplicar o consumo mensal pelo tempo, meu tempo de entrega desde a solicitação desse material, que é chamado de prazo de reabastecimento. Nesse caso, meu estoque mínimo é 434. É, então, a quantidade que eu preciso ter estocada para que eu tenha o abastecimento dessa unidade cirúrgica? Ainda não. Porque eu preciso prever que em algumas situações possa haver um aumento desse uso por alguma circunstância inesperada. Para isso, vai se somar ao estoque mínimo o chamado estoque de segurança, que pode ser igual, e é o que geralmente se utiliza, igual ao consumo mensal. Então, qual seria o meu nível de estoque que eu tenho que manter, e a partir do momento em que eu não tenho esse material, eu preciso já começar a programar compra dele. Nesse caso, em questão, 651 fios cirúrgicos. Para fazer esse controle e acompanhamento, eu preciso só desse nível de estoque? Não. Eu preciso também fazer uma gestão desse estoque, através que eu posso utilizar como instrumentos para isso, a curva ABC, que vai classificar os materiais segundo a sua importância financeira. Então, por exemplo, aqueles que eu tenho maior quantidade, mas que me custam menos, mas aqueles que têm maior valor financeiro, mas que eu preciso ter em pouca quantidade. Assim como também eu posso utilizar para essa gestão de estoque a curva VEM, que classifica os materiais segundo a sua essencialidade técnica, né? Aqueles materiais que são vitais, os que são essenciais e os que não são essenciais. Para em que um momento de situação em que eu tenho, por exemplo, recursos escassos, eu possa elencar prioridades no momento da compra desses materiais e insumos. E aí nós chegamos na fase de compra e aquisição. Lembra que eu falei que existia uma forma toda especial de compra quando se fala de materiais e insumos para serviços públicos? Pois bem, a forma de compra de materiais, um gestor ele não pode chegar, faltou tal coisa, faltou espéculos, faltou máscaras, faltou luvas, faltou seringas.
Ele não pode, e como, vamos dizer assim, comumente na nossa residência, faltou o arroz, a farinha, vou ali e compro. Não. É necessário todo um procedimento, até para se garantir a lisura dessa compra. E esse procedimento hoje, nos serviços públicos, é denominado licitação, que é o procedimento utilizado pela administração pública para a escolha da melhor proposta de compra de acordo com seus interesses. É um processo em que há necessidade de publicidade dos atos, então todos os atos em torno de uma licitação devem ser públicos. Igualdade entre os licitantes, eu não posso, por exemplo, priorizar uns em detrimento dos outros, trazer privilégios, sigilo em relação, por exemplo, a propostas, para que um licitante não tenha conhecimento sobre a proposta do outro e venha, por exemplo, a reduzir o seu valor, mesmo que ao final do processo ele não tenha como assegurar o produto a ser fornecido. É um procedimento que é totalmente vinculado ao edital. Então, esse edital que vai trabalhar compra e aquisição dos materiais deve ser algo bem explícito, trazer o objeto, sua especificação, as condições do participante, os prazos para entrega de propostas, condições de recebimento, condições de pagamento, garantias, quais são os critérios que vão ser utilizados para o julgamento de quem vai participar dessa licitação, recursos quando ocorre esse julgamento e aqueles que não se foram contemplados possam estar verificando, tendo recurso a esse pleito, e a questão da adjudicação compulsória ao ganhador, ou seja, aquele que ganha a licitação, eu não posso comprar de outro. Eu necessariamente, como gestor público, preciso comprar daquele que ganhou a licitação, a não ser, logicamente, que exista um fato impeditivo legal para que não haja essa compra compulsória daquele licitante vencedor do procedimento de licitação. E aí chegamos à fase de guarda e distribuição. Essa fase é uma fase em que eu vou estar trabalhando essas 4 situações. Eu tenho primeiramente a recepção e inspeção de qualidade, que é o momento em que vai ser feita a conferência dos elementos constantes na nota de entrega com a nota de empenho. Então, vamos pensar o seguinte, nós estamos num fluxo. Eu selecionei os materiais a ser utilizados, a quantidade e a qualidade deles, a necessidade que tenho de comprar, o prazo de compras. Então, já determina a minha licitação, foi feita a compra. Então, aquele licitante ganhador vai entregar o material. É esse momento que nós estamos agora. Então, os trabalhadores desse setor vão receber os elementos constantes na nota de entrega e vão comparar com aquela nota de empenho, que é a nota, vamos dizer assim, que consta os materiais que deveriam vir. E aí vocês me perguntam assim, e como é que vai ser feita essa conferência? Quando se fala, por exemplo, em questão de quantidade. Na questão de quantidade, por exemplo, se é uma quantidade pequena, vai ter que ser feita a contagem 1 a 1. Mas se são grandes quantidades, se faz por lote, ok? Nós temos ainda nessa fase a questão da estocagem. E aqui é interessante lembrar que é necessário, nesse momento, um controle de ambiente, questão de umidade, temperatura, proteção de praga, circulação de ar, para que se mantenha um ambiente ótimo e adequado para a conservação daqueles materiais. E, além disso, deve-se ter um controle de materiais estocados, para que também, no momento em que se chegue a um estoque mínimo, seja necessária a informação sobre a necessidade de compra, ok? E aí, por fim, nós chegamos à fase de distribuição, que essa distribuição não pode ser feita de forma aleatória, né?
Devemos, por exemplo, e é uma forma de se fazer essa distribuição, calcular cotas por períodos para que se evite o desabastecimento das unidades de saúde. Então, o que a gente pode fazer? Que lógica a gente pode seguir para essa distribuição? Podemos utilizar, por exemplo, a seguinte lógica. Você faz uma cota calculada, de acordo com uma necessidade de que daquela unidade de saúde venha apresentando ao longo de um determinado período de tempo, e aí se faz 3 fornecimentos seguidos sobre essa cota calculada. Depois se faz uma verificação in loco sobre a quantidade consumida para verificar se há uma necessidade de ajuste dessa cota. Ou aumentar a quantidade, nesse caso, está indo pouco material, ou reduzir a quantidade. Não, eu estou criando um subestoque lá na unidade de saúde e isso não é adequado. Ok? E assim, essa lógica de se fazer fornecimento por cotas, ela traz como benefício a quebra do ciclo da desconfiança. Porque, veja só, o que é esse ciclo da desconfiança? A unidade sempre pede uma quantidade e recebe menos. Pede mais, recebe menos. O que está acontecendo? Então, se eu faço uma cota e depois faço a verificação de que se aquela cota está ajustada à realidade, eu quebro esse ciclo de desconfiança. Ok? Vamos passar então para a gestão de medicamentos, que é um pouco similar a essa gestão de materiais e insumos, mas os medicamentos há algumas peculiaridades. E aí eu trago essa imagem de um filme, quem tiver interesse, um filme bem interessante, sobre essa indústria farmacêutica, que é um filme chamado Amor e Outras Drogas, em que ilustra uma situação, problema. Porque, vejam só, os medicamentos hoje, eles representam um alto impacto no custo em saúde. Tanto pelo valor em que se trabalha em compras de medicamentos, quanto também a questão de desperdícios, mau uso, desvios dessas medicações. Então, muitas vezes, no momento de selecionar que medicamentos a serem utilizados e o melhor custo-benefício, custo-efetividade desses medicamentos, se sofre uma certa agressividade de estratégias de propaganda, né? Muitas vezes por parte de representantes comerciais, em que trazem a benefícios privados para a escolha do determinado medicamento. Então, essas estratégias agressivas de propaganda utilizadas, e esse filme ilustra bem essa indústria farmacêutica, acaba por dificultar a avaliação sobre o uso adequado. Será que realmente aquele é o medicamento que tem o melhor custo-benefício? Ou se ele está sendo escolhido por um custo, por uma questão pessoal, uma escolha pessoal, né? Então, no momento da medicação, quando se fala nos cuidados logísticos relacionados à gestão de medicamentos, nós temos que pensar numa boa provisão. Então, eu preciso ter uma quantidade de medicamentos necessários para uma boa assistência à saúde, de forma a garantir a assistência farmacêutica. Devem ser medicamentos de qualidade. Deve-se pensar no uso racional, e nós vamos discutir isso um pouco mais à frente. E devemos pensar também na vigilância. Porque, como eu falei, às vezes o mau uso dessas medicações podem levar a efeitos adversos que vão acabar por encarecer os custos, porque esses efeitos adversos também vão ser tratados pelas unidades de saúde, requerendo outros tratamentos, outros medicamentos. Enfim, né? Então, o ciclo da assistência financeira é o que se propõe nessa gestão de medicamentos, que nada mais é do que um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso ao seu uso
racional. Então, assim, está lá disponível no livro-aula de vocês essa figura que ilustra bem como deve ser feito esse ciclo da assistência, né? É um ciclo, por exemplo, em que eu vou trabalhar com informações externas, através de acesso a pesquisas tecnológicas, evidências científicas que estão sendo atualizadas constantemente, para me atualizar no momento da seleção dos medicamentos a serem utilizados, a programação e a aquisição desse medicamento, o armazenamento, a distribuição e aqui a utilização, que recebe um tratamento especial devido à questão da sua prescrição, dispensação e uso, voltado para a questão do uso racional, como já falamos anteriormente. Então, a seleção de medicamentos, da mesma forma que a seleção de materiais, mas aqui de uma forma bem mais acurada, é necessário se fazer uma lista, né? E se pensa, por exemplo, então, em uma lista de medicamentos essenciais que seriam aqueles voltados para o tratamento das necessidades prioritárias. Necessidades essas que devem ser acolhidas e identificadas através de questões epidemiológicas, através da epidemiologia. Então, verificadas essas necessidades, para a seleção desses medicamentos, deve-se pensar em alguns critérios de seleção. Por exemplo, a relevância pública, a evidência de eficácia, a segurança desse medicamento que está sendo selecionado, a sua disponibilidade. Existe esse medicamento disponível para compra no momento em que houver a necessidade dela? Deve-se pensar, nesse momento, nisso, né? E deve-se pensar também a fazer essa seguinte questão: todas as unidades oferecerão todos os medicamentos? Não. Nós podemos fazer essa oferta dos medicamentos de acordo com as necessidades de cada unidade. Há, por exemplo, unidades em que não há necessidade de ter no seu estoque medicamentos para o tratamento de patologias mentais. Porque, por exemplo, naquela unidade não se faz esse tipo de atendimento psiquiátrico. Ou, por exemplo, eu não tenho casos de malária naquela área. Então, para que aquela unidade vai ter em estoque medicamentos para esse determinado tratamento específico? Então, deve-se pensar novamente aqui em uma gestão de medicamentos contextualizada, em que a oferta está contextualizada com a realidade da necessidade dos medicamentos. Então, essa lista ela serve como uma guia de oferta. O que eu tenho disponível para compra, de acordo com as necessidades da minha unidade. Agora, qual é o problema? É que essa lista não há uma divulgação. Quem é que conhece uma lista da sua unidade em que se trabalha, do seu município, do seu estado? Né? Então, não há divulgação, então você não sabe, muitas vezes, até o mesmo profissional que atua, ele pensa em um tratamento específico, mas não tem a medicação lá na farmácia e ele nem sabe, por exemplo, que está na lista. Podendo, então, requerer essa medicação para fazer parte lá do estoque da sua farmácia. Então, não há divulgação. E o outro, porém, é que as compras, muitas vezes, não respeitam essa lista. É comprado aquilo que não está na lista de medicamentos essenciais. E aí, como não é feita todo um estudo sobre aquele medicamento, acaba por ser um desperdício, um aumento de custo desnecessário. E aí, a título de informações, hoje no Brasil, a partir do decreto 7508, que veio a trabalhar a Lei 8080, ele institui a RENAME, que é a
a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, e essa relação ela deve ser atualizada a cada 2 anos. Nós passamos, então, à programação e aquisição desses medicamentos, que nada mais são do que o planejamento físico-financeiro desses medicamentos. E aí esse planejamento, ele pode ser feito através do consumo histórico, verificar se a quantidade de medicamentos de determinado consumidor se consome, por exemplo, 1000 comprimidos de ácido acetil salicílico naquela unidade. Então, vou se fazendo essa programação de acordo com esse consumo histórico. Agora, deve-se ter cuidado, nesse caso, para ajuste quando houver necessidades futuras. Por exemplo, aumento de oferta de serviços. Aquela unidade passou, por exemplo, vamos supor que se fosse uma unidade básica de saúde, antes ela tinha somente uma equipe de saúde da família. Agora ela tem 2 equipes. Então, há um aumento da oferta, então é preciso se pensar também no aumento da quantidade daquele medicamento que será utilizado. Nós também, por exemplo, podemos utilizar como forma para essa programação o perfil epidemiológico. E aí, um exemplo disso é verificar, por exemplo, eu tenho lá na minha unidade, já que comecei com esse exemplo, na unidade básica de saúde, uma quantidade X de diabéticos que consomem mensalmente 30 insulinas, 30 frascos de insulinas. Eu não posso pensar só naqueles. Eu tenho que pensar, por exemplo, quantos diabéticos serão acrescentados. Então, qual a prevalência da diabetes naquela área? Até para que eu possa pensar em situações futuras. É o mesmo caso, por exemplo, de algumas medicações quando se trabalha com doenças sazonais. Vejamos o seguinte. Vamos supor que seu estoque de soro oral no mês de novembro, se você fosse pegar por consumo histórico, você utilizou 2 caixas, cada uma com 100 pacotes de soro oral. Mas, geralmente, quando se chega no mês de janeiro, fevereiro, que se iniciam, por exemplo, doenças relacionadas à proliferação de moscas ou relacionadas, por exemplo, à dengue, há um aumento do consumo do soro oral, até pelos próprios sintomas, diarreias, vômitos. Então, eu vou precisar de um aumento do estoque desse medicamento. Então, tem que se utilizar também o perfil epidemiológico. E nós temos ainda o que se chama de consumo ajustado, que pode ser utilizado, por exemplo, para essas unidades em que vão se iniciar o serviço. Então, você não tem nem consumo histórico, nem perfil epidemiológico. Então, nesse caso, é possível fazer uma importação de dados de uma outra unidade que seja similar àquela que você vai estar atuando. A fase seguinte do ciclo da assistência farmacêutica é o armazenamento e a distribuição. E aqui a gente tem que ter um cuidado relacionado a essa estocagem, até porque, vejam só, condições adequadas de estocagem, ela vai trazer uma economia de recursos a longo prazo, porque eu vou evitar perdas, assim como também posso evitar efeitos adversos decorrentes de medicamentos fora do prazo de validade ou que não foram conservados em ambientes, na ambientação correta, de acordo com as suas especificações, e por isso perderam a sua função ou tiveram alteração que possa levar a efeitos adversos mais graves. Então, nesse momento de armazenamento, o que eu preciso trabalhar? Eu preciso trabalhar uma forma de estar verificando o prazo de validade desses medicamentos e questões como temperatura, lembrando, por exemplo, que existem medicamentos que devem ficar em temperatura ambiente, mas há aqueles que são termoláveis, então há necessidade, por exemplo, da guarda em uma temperatura adequada, de geladeira, por exemplo, de 2 a 8 graus centígrados. A questão da umidade, baixa umidade, a não exposição solar, o afastamento de alvenaria, então ele não deve estar próximo, né? E próximo eu quero dizer grudado em uma parede, no chão, né? E a questão do empilhamento.
porque esse empilhamento pode levar a também uma perda da função dessa medicação. E aí, antes de falar da distribuição em si, eu queria mostrar essas figuras para vocês. Vejam só, aqui eu tenho duas figuras em que eu tenho uma realidade bem comum, olha só, caixas de medicamentos no chão, empilhadas de qualquer forma, e aqui ao ar livre, então elas estão expostas à luz solar, elas estão expostas à umidade. Aqui também, embora não estejam expostas à luz solar, mas olha que organização dessas caixas de medicamentos. E aí eu tenho duas outras circunstâncias, que vejam só, eu tenho caixas maiores, não tenho como pôr na prateleira nessa figura, mas há aqui uma estrutura que impede o contato direto com o chão, né, com o piso. E aqui, vejam só, olha, as medicações estão afastadas da parede, para que não tenha contato, por exemplo, com fiação elétrica, instalação hidráulica, e que possa, por exemplo, trazer algum risco para a perda de função dessas medicações, ok? E aí, para falar em distribuição, a gente pode falar, no caso de medicamentos, que essa distribuição pode ser ascendente ou descendente. O que eu chamo de ascendente? É quando ela parte da unidade que solicita aquela unidade de estocagem, o que ela precisa, ou ela é descendente. A própria unidade de estocagem já manda, independente da unidade final, né, a unidade de saúde, onde se tem a atividade fim, solicitar aqueles medicamentos. Nesse momento de distribuição, eu quero chamar a atenção para o seguinte, nessa parte de gestão. É preciso ter cuidado com a rastreabilidade do produto. Criar-se estratégias para essa rastreabilidade, por exemplo, saber para onde foi determinado lote de medicamento, porque caso ocorra algum problema e que seja necessário o recolhimento desses lotes e o trabalho da vigilância farmacológica dessa situação, é preciso é preciso saber aonde está determinados lotes, para onde eles foram distribuídos, ok? E aí vem aquela última fase, que é a fase de utilização, e aí nós voltamos novamente à questão do uso racional, que nada mais é do que quando o paciente recebe o medicamento apropriado para as suas necessidades clínicas, numa dose individual, requerida para um determinado tempo e um baixo custo para ele e sua comunidade. Então, esse uso racional, ele requer uma escolha terapêutica adequada. Então, é necessário realmente o uso desse medicamento ou existem outras tecnologias que podem ser utilizadas no tratamento daquela situação, problema. A indicação é apropriada. Quais foram as razões utilizadas para se prescrever determinado medicamento em detrimento de outro? Aquele medicamento é apropriado, né, com a sua eficácia, a sua segurança, o seu custo, a sua conveniência. O tratamento é apropriado, né, a dosagem correta, a duração correta. O paciente é apropriado, por exemplo, averiguar as contraindicações relacionadas àquele uso daquele determinado medicamento. A questão da dispensação correta, se foi feita a quantidade correta para o tempo de tratamento prescrito, adesão ao tratamento, então se aquele indivíduo, aquele usuário vai fazer o uso correto desse medicamento da forma como ele foi prescrito, e aí vem por último o comportamento adequado do usuário, que é onde nós temos um dos maiores entraves relacionados a esse uso racional, que é a questão da automedicação, em que, por exemplo, você trabalha com situações em que, fulano usou e também serve para mim. Né? E as indicações de leigos. Quem nunca aqui ouviu, por exemplo, falar de uma pessoa que sentiu qualquer um sintoma e foi na farmácia e lá a pessoa da farmácia, e aqui não se fala em farmacêutico, mas aquela pessoa de recepção da farmácia diz: toma isso, toma aquilo. Né? Então, a dispensação é uma questão que nós temos que ter um certo cuidado em relação a ela, porque, vejam só, é necessário trabalhar-se o local adequado, com o local adequado para essa dispensação, para que haja uma preservação do medicamento,
naquelas circunstâncias que nós já falamos anteriormente na armazenagem, temperatura, umidade, entre outras. E deve-se pensar nesse momento de dispensação também no conforto e privacidade do usuário. Vejam só, vamos supor que nós estamos trabalhando com a dispensação de medicação antirretrovirais. Vamos supor que esse local de dispensação, eu tenho lá várias pessoas ao mesmo tempo, tendo acesso cada uma à prescrição da outra. Aquela pessoa, por exemplo, pode se sentir constrangida a ir buscar, né, a ter acesso àquela medicação naquele determinado local de dispensação. É também necessário o treinamento do profissional. E aqui é um dos problemas de gestão, porque muitas vezes quem está na gerência, às vezes não é responsável pela contratação do profissional. Nesse caso, o melhor a se pensar seria realmente na educação, no trabalho, né, um treinamento desse profissional. Porque é ele, muitas vezes, que vai sanar algumas dúvidas daquele usuário. E isso vai trazer, por exemplo, algum ganho dentro dessa assistência farmacêutica. Porque, vejam só, vai que esse profissional, por exemplo, não sabe informar alguma coisa sobre aquela medicação. Ele tira a medicação da geladeira, como dizer, uma insulina, e o usuário questiona: na minha casa eu tenho que manter na geladeira? E ele responde: não sei. Sai aquele usuário sem a informação correta sobre a forma de conservação do seu medicamento. Então, esse treinamento, ele poderia auxiliar em alguns entraves. Por exemplo, na questão da qualidade da terapia, no desperdício de recursos, riscos de efeitos indesejados, impactos psicossociais. Então, por exemplo, ele entrega uma medicação fora do prazo de validade, aquela medicação não faz efeito e aquele indivíduo passa a ter uma desconfiança quanto a esse medicamento. Não quero usar porque eu usei e não teve efeito nenhum. Né? Então, é necessário pensar-se nessa questão também do profissional responsável pela dispensação da medicação. E aí, por fim, nós chegamos na manutenção e gerenciamento de ambientes hospitalares, que também, para sermos bem breves, a gente pode utilizar aqui essa figura que está disponível no livro-aula de vocês, e é uma figura bem interessante, porque ela nos permite fazer uma análise. Vejam só, dentro de um ambiente hospitalar, eu tenho o que eu chamo de espaço edificado, espaço instalado, espaço ocupado. Todo mundo entendeu essa lógica? Porque, veja só, o que eu chamo de espaço edificado? É a minha proposta arquitetônica, né, daquela minha unidade. Ela vai ser horizontal, vertical, vai ser mista, e essa escolha vai depender, logicamente, da natureza clínica e do grau de complexidade. Né? Então, se eu tenho só um andar, são vários andares, são prédios mistos, tem um térreo, uma parte, depois a outra parte uma parte de andares. Então, essa questão do espaço edificado. E aqui já vem a primeira questão sobre a manutenção. Porque, vejam só, nessa parte estrutural, as intervenções, é necessário saber se elas podem ser autorizadas pelo corpo clínico ou se é necessária uma autorização, essa autorização só de intervenção de manutenção, após uma avaliação, por exemplo, por um profissional engenheiro, para que não seja danificado nenhuma parte estrutural que venha trazer riscos posteriores. Né? E, além disso, também, quais materiais podem ser empregados, né, em determinadas intervenções de manutenção. Já o espaço instalado, ele não diz mais respeito à estrutura, vamos dizer, física desse prédio. Ele vai falar, por exemplo, sobre os sistemas que apoiam essa estrutura. E aí vem, por exemplo, sistemas hidráulicos e sanitários, sistemas elétricos, sistemas eletrônicos, prevenção de incêndios. Né? E aí, por fim, temos o espaço ocupado, que nada mais é do que os espaços destinados, por exemplo, aos deslocamentos, a instalações de equipamento, de acordo com essa estrutura anterior de estrutura, espaço edificado e instalações que me permitam colocar determinados equipamentos em determinados locais. Por exemplo, se eu tenho saídas elétricas numa sala externas, 6
saídas externas elétricas, e a elas se ligam, por exemplo, saídas de gases medicinais, eu posso ter, então, a instalação de 6 equipamentos de hotelaria, como, por exemplo, as 6 macas, né? Então, esses espaços, eles estão interligados e devem se comunicar para que se garanta a melhor utilização, o melhor conforto e a melhor segurança dentro desse ambiente hospitalar. Então, quando se fala em manutenção de equipamentos dentro do ambiente hospitalar, um dos pontos que nós devemos levar em consideração é a questão das unidades clínicas que apresentam afinidades tecnológicas entre seus equipamentos, suas instalações e seus riscos. Porque aí, no caso, nós podemos congregar essas unidades clínicas e fazer um planejamento desses equipamentos de forma unificada para elas, demandando, então, uma menor quantidade de tempo e, por conseguinte, menor custo. Para isso, nós podemos, por exemplo, após essa definição, também estar trabalhando com a questão da divisão dos equipamentos segundo sua utilização clínica, se é, por exemplo, um equipamento utilizado para diagnóstico, ou se é, por exemplo, um equipamento utilizado na hotelaria. E podemos trabalhar ainda com o que se chama prontuários de equipamentos, que nada mais é do que informações, por exemplo, relacionadas às intervenções sofridas por aqueles equipamentos que já estão instalados, para que nós possamos fazer um histórico desses equipamentos e assim avaliar a necessidade de manutenção. Então, vejamos bem, quando falamos em sistemas funcionais prediais presentes, nós devemos ter em mente a RDC número 50, que ela traz informações norteadoras sobre os projetos físicos dos estabelecimentos assistenciais de saúde. Então, ele orienta como esses projetos físicos, como deve ser feita a programação funcional desses estabelecimentos de saúde. Ok? Nesse momento também de manutenção, nós devemos estar atentos à questão dos processos de obsolescência. E o que é isso? Buscar definir uma estratégia para a manutenção de forma a torná-la funcional e agradável. Ok? E aí deve-se pensar, por exemplo, a segurança, né? Aquele equipamento ainda traz uma segurança para os usuários, para os profissionais que atuam naquela unidade. As condições de funcionamento e limpeza. Como é feita a limpeza desse local, desse equipamento, qualidade de desempenho, higienização, que materiais eu utilizo para fazer essa higienização. É possível, por exemplo, a troca de elementos funcionais, se há necessidade de desmontagem, a frequência com que serão substituídos. Então, isso pode, por exemplo, estar sendo utilizado como critérios tanto no processo de planejamento de manutenção de equipamentos, como no processo de reposição de equipamentos para aquela unidade de ambiente hospitalar. E aí também deve-se pensar no que se chama de elementos vitais, que é aqueles elementos com os quais o ambiente hospitalar não funciona, ou então há um prejuízo no seu funcionamento quando ocorre um problema com esses elementos. E aí, nesse caso, essa gestão de manutenção do ambiente deve pensar em planos para situações emergenciais. E aí, para isso, nós podemos pensar, por exemplo, no que se chama de parques de equipamentos. O que é isso? Cada serviço clínico é diferenciado pelo risco que apresenta aos pacientes e profissionais de saúde em seus diferentes locais de utilização. Então, é possível, através do que se chama de parques de equipamentos, avaliar a importância do equipamento, sua funcionalidade adequada, elencar prioridades de acordo com o serviço clínico e com o risco que aquele equipamento oferece dentro daquele serviço específico. Para isso, eu posso utilizar essa equação de manutenção, que nada mais é do que você somar a função com o risco e a manutenção requerida. O livro-aula, ele é bem didático em relação a isso, mas aí eu queria, nessa videoaula, chamar a atenção para a seguinte situação. Cada
cada categoria de função, ela recebe, e aí vocês podem estar acompanhando pelo livro-aula, um valor ponderado pelo risco que ela submete. Né? Poderia ser um alto, médio e baixo risco. Essa pontuação vai depender muito mais do parque em que ele está colocado do que da sua complexidade tecnológica. E, no caso, o livro ilustra um exemplo bem interessante. Por exemplo, com o equipamento de banho-maria. O equipamento de banho-maria num serviço ambulatorial, ele pode, lógico, que vai trazer um risco a um paciente, mas é um risco bem menor do que um mau funcionamento desse banho-maria, por exemplo, dentro de uma unidade cirúrgica ou dentro de uma unidade de terapia intensiva, em que eu tenho pacientes críticos. Então, essa pontuação ela vai depender mais do parque em que ele está colocado. Então, um simples instrumento de banho-maria, dentro de um serviço de unidade cirúrgica, ele ganha uma pontuação maior. Né? E a pontuação do risco vai se relacionar a como o mau funcionamento desse determinado equipamento pode acarretar para um indivíduo. Por exemplo, ele pode levar ao óbito, ou ele pode levar, por exemplo, a uma sequela permanente, ou uma incapacidade temporária, ou não traz riscos nenhum. Ok? Então, no momento de se fazer essa equação de manutenção, deve-se estar atento a isso. Um equipamento em si, ele não, por si só, não tem uma pontuação definida. Vai depender do parque que ele está situado e, logicamente, ao risco relacionado ao seu mau funcionamento dentro daquele parque específico. E aí, para se trabalhar as ações de gerenciamento de manutenção, existem algumas ações já específicas disponíveis aí no livro-aula, como a questão da calibração, que nada mais é do que você comparar a precisão de um dispositivo com um padrão já conhecido e tentar adaptar de forma que você tenha um padrão de uso. É o que, por exemplo, se faz com aqueles equipamentos de verificação de pressão arterial. Inspeções são procedimentos utilizados para averiguar e assegurar que um equipamento esteja com a segurança apropriada em seu período de vida economicamente útil. Então, vai lá observar, por exemplo, se aquela autoclave está funcionando de forma adequada. Teste de aceitação e ensaio. Essa já seria uma ação que é realizada antes da compra, para se verificar o desempenho do equipamento, ou quando, por exemplo, esse equipamento sofre um reparo e vai retornar para aquele serviço, para saber se ele realmente mantém as suas condições de desempenho e segurança. Nós temos as modificações de melhoramento, que são reposições, substituições, remontagens de partes e peças de algum equipamento objetivando a melhoria da sua segurança, da mesma forma que é recomendado pelo fabricante. Já a reforma seria uma revisão geral das partes já usadas, e aí tentando calibrar, pintar, para manter o melhor uso desse equipamento. Teríamos ainda o reparo ou conserto, que seria quando essa peça em questão já tem um mau funcionamento identificado, e aí é necessária a restauração da sua função normal. E aí nós teríamos ainda uma manutenção preventiva, que seriam procedimentos periódicos voltados para minimizar o risco de falhas e assim garantir que aquele equipamento se mantenha operante lá na sua função dentro daquela unidade de saúde. Que procedimentos gerenciais, então, pode ser feito para esse planejamento de manutenção? Primeiramente, eu preciso conhecer e me envolver no cotidiano daquela unidade para saber como aqueles equipamentos são utilizados, qual a importância daquele equipamento dentro daquele serviço clínico, daquele determinado parque de equipamentos e daí por diante. E no planejamento da minha manutenção, eu tenho que observar 4 pontos específicos. O primeiro, as especificações de fabricantes, mas não somente me restringir a elas, porque vejam só, o fabricante também tem os seus interesses, então é necessário, por exemplo, fazer uma pesquisa em literatura especializada para ver o que se tem de atualização em relação ao uso daqueles equipamentos. Devo buscar padrões mínimos de qualidade,
Devo fazer inspeções periódicas, em que eu vou averiguar necessidades, rastrear necessidades e assim prevenir o mau funcionamento antes que ele ocorra. E aí eu tenho que planejar minhas manutenções, tanto para aquelas manutenções que ocorrerão de urgência, por exemplo, um determinado equipamento. Vamos pensar até em um equipamento que não seria um equipamento de saúde específico, mas que precisa dentro de um serviço, por exemplo, um ar-condicionado. Se ele tem uma pane, é necessário uma manutenção de urgência para se manter um mínimo de conforto possível dentro daquele serviço. Mas também eu posso pensar para uns equipamentos as chamadas manutenções programadas ou preditivas, em que eu trabalho com profissionais que irão acompanhar a depreciação dos equipamentos, mas também a degradação das estruturas e instalações de forma preventiva e de forma a que o mau funcionamento não ocorra e que não se existam riscos relacionados ao uso do equipamento, tanto para o usuário como para os trabalhadores que estão desempenhando as suas funções naquela unidade. Então, pessoal, eu espero que a aula tenha sanado algumas dúvidas e até a próxima.